Eu não sei se você tem reparado, mas Israel está cada vez mais isolado politicamente do mundo. E isso não é por acaso. Existe uma profecia na Bíblia que diz que nos últimos tempos isso iria acontecer. Eu sei que pode parecer algo distante, mas tudo que acontece hoje em Israel tem um impacto profundo no mundo espiritual. E isso acaba afetando toda a humanidade. Hoje eu vou te explicar por que Israel, o país onde Jesus nasceu, sempre foi tão odiado pelas nações. E por que não apenas os povos vizinhos, mas também Satanás e seus demônios querem literalmente riscar do mapa essa nação. Você vai ficar impressionado ao ver como tudo faz sentido e se encaixa de acordo com a Bíblia. Por dentro das novidades e você vai ficar impressionado. Eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos, pois eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Desde a formação do Estado de Israel em 1948, a nação enfrenta disputas e muitos conflitos. Há muito tempo, vemos guerras, tensões políticas e uma grande pressão internacional sobre esse pequeno país. Mas afinal, por que Israel é tão perseguido? A verdade é que Israel sempre foi um país muito importante no mundo, mesmo sendo pequeno em tamanho. A sua história é cheia de eventos significativos, desde os tempos da Bíblia até hoje, e isso chama a atenção de muitas pessoas. Desde que Deus fez um pacto com Abraão, tornando aquela terra e aquele povo especiais para ele, Israel tem sido atacado por outras nações. A Bíblia conta que os israelitas se estabeleceram na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, logo após saírem do Egito. E desde o começo, enfrentaram muitos inimigos, como os cananeus, amalequitas e filisteus, que tentavam de toda forma destruir essa nova nação. A luta pela sobrevivência começou desde cedo, e Israel teve que confiar em Deus para vencer aquelas batalhas contra povos mais fortes e numerosos. E os primeiros reis de Israel, como Saul, Davi e Salomão, enfrentaram o desafio de fortalecer o reino e protegê-lo. Davi, em especial, é lembrado como o rei guerreiro que uniu as tribos e fez de Jerusalém a capital de Israel. Ele venceu inimigos fortes como os filisteus na famosa batalha contra Golias. Mas após Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Essa divisão acabou os deixando mais fracos. O reino do norte foi destruído pelos assírios no ano de 722 a.C. e o reino do sul foi invadido pelos babilônios no ano de 586 a.C., que destruíram Jerusalém e o templo. E mesmo durante o exílio, os profetas mantiveram a esperança de que Deus restauraria Israel. Sob a liderança de Ciro, da Pérsia, os judeus começaram a voltar e reconstruíram Jerusalém e o templo. Mas Israel continuou sob o controle de grandes impérios, como o da Pérsia, o grego e, por último, o romano. A revolta contra os romanos resultou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. e o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. E durante quase 2000 anos, os judeus viveram sem uma pátria, enfrentando perseguições, mas nunca perderam a esperança de retornar à Terra Prometida, o que aconteceu no ano de 1948. Mas o que tem me chamado a atenção recentemente é como Israel tem ficado cada vez mais isolado politicamente. Muitas nações estão boicotando Israel com movimentos fortes, como o BDS, que significa boicote, desinvestimento e sanções. Para você que não sabe, uma sanção é uma forma de pressão que os outros países ou organizações aplicam quando um país não segue regras, leis ou acordos internacionais. Isso pode ser visto como uma forma de castigo em nível global. Por exemplo, outros países podem parar de comprar ou vender produtos para o país sancionado, congelar contas bancárias dos seus líderes em bancos de fora ou proibir as suas empresas de fazer negócios lá. E isso mostra que eles estão constantemente tentando enfraquecer a economia do país. E essa não é a primeira vez que Israel enfrenta uma situação tão grave. Em outubro de 1973, por exemplo, Israel foi surpreendido por ataques coordenados do Egito e da Síria. Esses dois países árabes decidiram atacar no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, quando muitos israelitas estavam em jejum e oração. O objetivo desses ataques era recuperar os territórios que haviam sido perdidos para Israel em guerras anteriores, principalmente durante a Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967. Israel foi pego de surpresa e sofreu perdas grandes no início da batalha, que ficou conhecida como a Guerra de Yom Kippur. Os ataques deixaram o país enfraquecido e a situação ficou muito difícil nos primeiros dias de conflito. No entanto, após um grande esforço e com a ajuda externa, especialmente dos Estados Unidos, Israel conseguiu se reorganizar e mudar o rumo da batalha, fazendo com que as forças inimigas desistissem. E apesar da vitória militar, Israel enfrentou um grande isolamento internacional após a guerra. Os países árabes que produzem petróleo pararam de vender o produto para as nações que apoiaram Israel, especialmente os Estados Unidos e alguns países da Europa.
E isso fez os preços do petróleo subirem muito, causando uma crise global de energia. E com essa decisão, muitos países deixaram de apoiar Israel e se afastaram dele. Além disso, a Organização das Nações Unidas se tornou um lugar de muitas críticas e condenações a Israel. E por falar na ONU, recentemente, durante a Assembleia Geral, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um discurso em que ele defendeu as ações militares do seu país na faixa de Gaza e no Líbano como resposta aos ataques feitos por seus inimigos. No entanto, enquanto ele começava a falar, vários diplomatas de diferentes partes do mundo se levantaram e saíram da sala em protesto, deixando o plenário da ONU parcialmente vazio. Irritado com o protesto, o líder israelense reafirmou que o seu país tem o direito de se defender contra ameaças e continuou a prometer que a nação não vai parar até que os seus inimigos sejam derrotados. Mas aí fica uma pergunta: será que toda essa perseguição a Israel é apenas uma coincidência? Ou será que a Bíblia já mencionou isso? Irmãos, a palavra de Deus não só falou, como também deixou claro o que iria acontecer nos últimos dias. Olha só o que está escrito em Zacarias capítulo 12, o versículo 3. Diz assim: naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Olha isso, irmãos. A Bíblia deixa claro que vai chegar um dia em que todas as nações se voltarão contra Israel. E o que nós estamos vendo hoje com esse isolamento político é apenas o começo dessa profecia se cumprindo. Se nós olharmos para a Organização das Nações Unidas, por exemplo, vemos que Israel é o país que mais recebe condenações e críticas, muitas vezes de forma injusta. Enquanto outras nações cometem muitas atrocidades, incluindo a morte de inocentes, Israel é tratado sempre como vilão da história. Agora imagine que eles estão tentando fazer da ONU o lugar principal para governar toda a humanidade. Ou seja, eles definirão as regras e eles farão de tudo com certeza para anular Israel do mapa. E eu quero deixar aqui claro que eu não estou defendendo tudo que Israel faz, tá bom? Por causa da guerra, o governo israelense toma medidas sérias que infelizmente prejudicam e até tiram a vida de inocentes. Mas uma coisa que pouca gente presta atenção é que se Israel não se defender e não mostrar a sua força, o seu povo e o seu território podem ser destruídos pelos seus inimigos muito rapidamente. Meus irmãos, de acordo com as Escrituras, Deus escolheu esse povo para ser propriedade sua. Israel é o relógio de Deus para os últimos tempos. E o mundo, influenciado pelas forças espirituais do mal, com certeza quer destruir essa nação completamente. E Satanás sabe que a sua derrota está totalmente ligada a Israel, porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus só vai voltar ao mundo depois que os judeus reconhecerem que ele é o Messias. Ou seja, se todo judeu do mundo morrer, Jesus não voltaria. E por isso é tão importante para o diabo tentar destruir essa nação e esse povo antes que isso aconteça. Com isso nós percebemos que vários países estão rompendo alianças, cortando relações e boicotando Israel. Até mesmo nos Estados Unidos, que sempre foi um grande aliado de Israel, existe uma pressão enorme hoje do Partido Democrata, que apoia a agenda global e é contrário a muitos valores bíblicos, para mudar esse apoio. Além disso, líderes de outras partes do mundo estão se tornando mais duros em relação a esta nação, especialmente na Europa. Países como a Suécia, França e Irlanda são alguns dos que mais perseguem o povo judeu. Mas não se engane com tudo que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, porque o pior ainda está por vir durante a grande tribulação, que é o período onde o anticristo estará governando sobre a terra. A Bíblia diz que as nações vão se unir para cercar Israel com o objetivo de destruí-lo completamente. Esse será um tempo de grande sofrimento para o povo judeu. E o cerco não será apenas político, mas também militar. Ou seja, será um ataque direto e violento a Israel, comandado pelo anticristo. E durante essa perseguição, os judeus finalmente vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, aquele que veio há milhares de anos e que foi crucificado. E as escamas dos olhos dos judeus se cairão, e eles lamentarão muito por terem crucificado o Messias. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, o versículo 10. Então derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, e eles olharão para mim, para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um único filho, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta pelo filho primogênito. Olha isso, irmãos. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, Jesus é o filho primogênito. E é nesse momento que vai acontecer a primeira batalha das nações, comandada pelo anticristo contra Israel, chamada Guerra do Armagedon. Essa batalha vai acontecer no final da grande tribulação e vai terminar com a segunda vinda de Cristo, que virá com seu exército celestial para derrotar essas forças do mal, prender Satanás e estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas essa não será a última batalha contra Israel. A Bíblia diz que após os 1000 anos de paz, Satanás será solto da sua prisão
e começará uma batalha chamada Batalha de Gog e Magog. Ele fará com que as nações se rebelem novamente contra Deus e ataquem o seu povo. E desta vez, o Senhor vai destruir essas forças com fogo do céu, encerrando de uma vez por todas o mal e marcando o fim da história humana como nós a conhecemos e dando início ao juízo final. Isso nos leva a refletir uma coisa: se nós estamos tão perto de tudo isso acontecer, como nós devemos agir como cristãos? Devemos entender que Israel é um sinal profético e os acontecimentos por lá são um alerta para nós. A volta de Jesus está cada vez mais próxima e a nossa missão como salvos pelo sangue de Cristo é orar por esse povo e nos preparar para o que está por vir. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para reinar de Jerusalém e nós que fazemos parte do seu povo reinaremos com ele para sempre. Amém? Irmãos, hoje quando nós olhamos para o isolamento de Israel, o aumento das perseguições e toda a maldade e injustiça cometidas contra esse país, nós podemos ter certeza de que tudo isso está preparando o cenário para os eventos da grande tribulação. O mundo está caminhando para o cumprimento dessas profecias e o que pode parecer distante para muita gente está na verdade mais perto do que nós imaginamos. Mas é importante lembrar que esse período de perseguição e isolamento é temporário. Deus tem um plano de redenção para o seu povo e ele vai cumprir todas as suas promessas. Os judeus vão reconhecer o Messias e então Cristo virá em glória para resgatar o seu povo. E quando eu falo sobre o seu povo, eu não estou falando apenas de Israel, mas de todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E você, meu querido irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, precisa saber que tudo isso afeta a sua vida. E agora eu te pergunto, você realmente está preparado para o que está por vir? A Bíblia nos alerta que o tempo está se esgotando e é importante nós estarmos prontos. Por isso, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, não entregou sua vida a Jesus, eu quero te dizer que esta é a hora. Não espere mais. Os sinais estão muito claros aí. Jesus está voltando e não dá mais para ficar em cima do muro, tá bom? Se você deseja fazer parte desse grande plano de salvação e da vida eterna, se arrependa agora junto comigo e vamos fazer uma oração de entrega ao nosso Senhor Jesus, tá certo? E depois da oração, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você assistir, que fala exatamente o que vai acontecer na última batalha de Gog e Magog. Você vai ficar impressionado. Agora sim, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela nossa vida, pela nossa família, mas principalmente pela oportunidade de salvação. Obrigado, meu Deus, porque Jesus veio a este mundo, Ele viveu entre nós e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, Jesus, agora, neste momento, te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós somos tão falhos e pecadores, ó Pai, mas nós contamos agora com teu perdão. Jesus, lava-nos de todo o pecado, perdoa-nos pelos pecados do passado, pelos pecados de hoje e pelos pecados de amanhã. Ó Jesus, nós estamos aqui declarando que Tu és o Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que morreu na cruz e ressuscitou em nosso favor. Ó Jesus, eu te peço, escreve o nosso nome no livro da vida. Este homem e esta mulher que estou orando agora, Senhor, escreve o nome deles, ó Pai, nesse livro eterno, e que essas pessoas nunca sejam arrancadas das Tuas mãos. Ó Jesus, nos ajude também a perseverarmos até o fim, mesmo diante das dificuldades. Nós sabemos que Satanás tem se levantado contra a sua igreja, contra o seu povo, até mesmo contra Israel, mas ele é um derrotado, e nós te pedimos agora, meu Deus, a Tua proteção. Fica conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique agora então com o vídeo que eu te falei e que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.